estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você já sabe que estamos em um novo formato, né, devido à pandemia da Covid-19. Eu estou gravando aqui da minha casa e trazemos o nosso convidado diretamente da casa dele também. Estamos conversando aqui por videochamada e contando com a sua participação. Queremos ouvir você, a sua sugestão, seu comentário, o seu tema para os nossos próximos programas. Então, você pode conversar conosco através das nossas redes sociais. Nós temos o número do nosso WhatsApp, que é 99905-9769. Temos também o Instagram e o Facebook. Então, nos siga, Programa Cidadania. Nós estamos esperando você e a sua participação para juntos construirmos esse canal que é de cidadania. Nós estamos sempre buscando levar até você informação de qualidade, trazendo convidados especialistas que conhecem as áreas, para que você possa se tornar cada vez mais um cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres, cada vez mais um cidadão bem informado. Então, hoje nós vamos conversar com um tema que é bem complexo até para algumas pessoas. Muitas pessoas têm vontade de se aprofundar mais, né, nessa área, mas às vezes não encontra como, não sabe por onde começar. Então, nós vamos conversar hoje um pouco sobre investimento. Você já teve vontade de investir? Já procurou, já se informou como deve fazer, qual é o primeiro passo para dar, o que são ações, o que é o mercado financeiro? Bom, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema com o nosso convidado, Juliel Souza, que ele mesmo se diz que é um apaixonado e estudioso do tema, mas ele é também capacitado para falar, para conversar conosco. Ele tem certificação CPA 10 e também é membro do Comitê de Investimentos da Previ Mossoró. Então, nós vamos trazê-lo no próximo bloco para conversarmos, para ele tirar um pouco das dúvidas, né, que nós temos sobre esse mercado financeiro, ações, investimentos, quando fazer, quando não fazer, onde será que é melhor investir, e se aí eu perder meu dinheiro, né? Eu acho que esse é o grande receio que muita gente tem ao investir. Então, não saia daí, que no próximo bloco nós vamos trazer o nosso convidado para conversar conosco sobre o tema. O programa Cidadania vai para um breve intervalo, mas volta daqui a pouco. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano.
Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. De volta com o segundo bloco do programa Cidadania, e como eu já havia adiantado, nós vamos conversar hoje sobre investimentos, falar um pouco sobre o mercado financeiro. Você tem vontade de investir? Sabe por onde começar? Nós vamos trazer aqui o nosso convidado que vai conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas sobre o tema. Então, se você tem dúvidas e tem até mesmo sugestões de temas para os próximos programas, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Mas eu já vou chamar, então, o nosso convidado para o nosso bate-papo virtual agora, né? Como você sabe, nós estamos nesse novo formato em razão da pandemia da Covid-19 e vamos conversar com Juliel Souza. Ele que vai conversar conosco sobre o tema, tirar um pouco das nossas dúvidas e claro, nós sempre trazemos aqui para você uma pessoa que tenha conhecimento sobre o tema. Ele tem certificação CPA 10 e também é membro do Comitê de Investimentos da Previl Mossoró. É isso mesmo, Juliel? Estou certa? Isso mesmo, Joyce. Além disso, eu sempre fui um curioso e acabei me apaixonando pelo assunto. Então, eu estou sempre lendo, buscando informação, acordo, vejo lá os e-mails que a XP manda para saber o que está para acontecer no dia e saber o que posso esperar, né, do mercado. Então, antes de tudo, você é um apaixonado por investimento, é isso? Exato, exato. Bom, então, para começar, Juliel, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Muita gente, nesse período, ficou sem emprego, né, sem uma renda, como tinha antes da pandemia. E a gente percebe, até mesmo antes da pandemia, uma crescente nessa onda de investimentos. As pessoas parecem que estão buscando mais. Como você avalia essa busca, né, pelos brasileiros em relação a esse mercado de investimento? Eu acredito que tudo isso está acontecendo por causa do momento histórico que a gente vive, tanto no quesito acesso à informação, pois hoje é muito fácil você abrir o YouTube, o Google, buscar algum assunto de seu interesse e seguir um caminho que você deseja. Então, junto com isso, do 2016 para cá, houve uma diminuição na rentabilidade da renda fixa. A poupança é o grande exemplo. E isso fez com que as pessoas buscassem outras formas de guardar seu dinheiro ou fazer seu dinheiro crescer. Então, juntando esse desejo de buscar fazer o dinheiro crescer com o acesso facilitado à informação, as pessoas viram que existem alternativas melhores que a poupança e passaram a buscar títulos de renda fixa mais rentáveis e também o mercado de ações. E já que você falou em poupança, então, por que a poupança ela perdeu espaço nesse tempo? Antigamente se falava muito, não, vou guardar um dinheiro para a poupança. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, né? Procura, como você disse aí, outros meios para investir. A poupança ainda continua sendo a queridinha do brasileiro. Eu não vou falar com precisão sobre dados, porque a gente corre risco de errar se falar sobre dados exatos, mas a quantidade de dinheiro em poupança chega a trilhões facilmente no país. E
nos últimos tempos, devido à Selic, a taxa básica de juros, ter diminuído muito, as pessoas, a rentabilidade da poupança também diminuiu e as pessoas começaram a procurar outros investimentos, outras aplicações que elas pudessem deixar o dinheiro parado com a liquidez semelhante da poupança e ainda rendendo um pouquinho. Exemplos desses títulos, dessas alternativas de investimento. As contas digitais de bancos como Nubank, Banco Inter, elas remuneram com uma taxa um pouquinho melhor que a poupança e permitem a liquidez diária, instantânea. Então, se um usuário deseja fazer um pagamento, realizar um saque de uma conta digital de um desses bancos, como o Nuconta, o Banco Inter, ele pode facilmente realizar um pagamento, um saque, sem ter prejuízo, sem ter grandes gastos ou grandes dificuldades, assim como acontecia com a poupança. Então, eu acredito que isso fez a poupança perder muito espaço. Claro, junto com a quantidade de informação disponível e a própria tecnologia, que possibilitou que essas novas formas de guardar dinheiro surgissem. Esses bancos digitais, né, que você falou, são também uma novidade, né? Cada vez mais empresas estão apostando nesse segmento, né? Isso, e é interessante ressaltar que muitas pessoas ainda têm medo de deixar seu dinheiro com esses bancos porque pensam, meu Deus, um banco que não é a Caixa, não é o Banco do Brasil. E às vezes não tem um prédio físico, um funcionário, alguém que a gente possa ir lá conversar pessoalmente, né? Isso, a ausência dessa estrutura física faz com que essas instituições não tenham tantos gastos e possam remunerar melhor o dinheiro que deixamos nas mãos delas. E é interessante dizer que boa parte dessas aplicações são acobertadas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que acoberta aplicações, depósitos de até R$250 mil. Então, antes de aplicar numa instituição dessas, verifica, tem cobertura pelo FGC? Se tiver, ok, fique tranquilo, coloque até R$250 mil lá e você não precisa ter medo de perder seu dinheiro caso o banco quebre. Então, só para frisar, caso você tenha dúvida em relação àquele banco digital, procura o selo. Não é o selo, procura saber se existe a cobertura pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Certo, a cobertura, então. E aí já dá mais uma segurança para quem está investindo dinheiro, que até 250 mil é uma boa quantia, né? É uma boa quantia. Isso, eu não vou precisar agora quais aplicações estão acobertadas por esse fundo, mas existe uma infinidade de alternativas que nós podemos discutir em outra ocasião que permitem que sejam aplicados o dinheiro com uma certa segurança de que você não vai perder. Juliel, de uma forma geral, você acha que o brasileiro, por exemplo, comparado ao americano, né? Você acha que o brasileiro ele ainda é muito conservador, ele arrisca pouco nesse mercado de ações, esse mercado de investimento? Você acha que o mercado está se abrindo aqui no Brasil? Como é que você diria para a gente esse panorama assim, do brasileiro? Eu vejo sim que o brasileiro é extremamente conservador. Primeiro que não existe uma cultura de investimentos, não culpo o brasileiro por isso, existe uma série de fatores, como por exemplo a nossa renda não é uma renda elevada que permita fazer uma reserva para investir. E quem consegue fazer essa reserva muitas vezes não sabe onde colocar esse dinheiro, então aí falta conhecimento, a criação dessa cultura de investimentos. E quem tem o hábito, às vezes, de investir, às vezes tem medo, se assusta com a oscilação, se assusta com a volatilidade do mercado. E daí vem um ponto importante, ver qual o seu perfil de investimentos.
Se eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil conservador, eu não vou alocar grande parte do meu capital, do meu dinheiro em ações, porque são títulos mais voláteis. E se eu não estou preparado para lidar com essa volatilidade, eu vou acabar saindo do investimento, retirando meu dinheiro, vendendo minhas ações no momento errado e tendo prejuízo. Só para ilustrar. No começo desse ano, o Ibovespa estava batendo todos os recordes. Nós estávamos próximo dos 120 mil pontos. Em 20 de março, devido à correria causada pela pandemia, nós chegamos abaixo dos 70 mil pontos, uma queda grande. Quem correu pode ter perdido dinheiro, porque hoje nós já estamos passando novamente dos 100 mil pontos. Quem, numa situação hipotética, dormiu em janeiro e acordou agora, não viu diferença. Quem se assustou e viu, de repente, a bolsa despencar de 120 mil pontos para 100 rapidamente e vendeu naquele patamar, perdeu. Quem, por outro lado, tem um perfil mais preparado para risco, tem conhecimento do que está fazendo e aproveitou para fazer compras de boas ações por volta do mês de março, abril, lucrou muito. Então, conhecer o perfil e respeitar seus limites. Se eu sei que eu não tolero bem essa volatilidade do mercado financeiro, que, diga-se de passagem, foi atípica, esse ano foi atípica a volatilidade, eu não vou me arriscar muito. Vá aos poucos, coloque 5% do seu patrimônio em ações, vá sentindo como é. Se habituou, aumente para 6%, 7%, 30%, 50%, como alguns fazem, mas respeite seu perfil. E você acha importante, Juliel, também você contratar alguém especializado para lhe orientar nesse momento de investir? Muito. Independente de você ter conhecimento ou achar que tem conhecimento, seja humilde em relação ao conhecimento. Entenda que você pode sempre aprender mais. Então, busque informação de qualidade. Meu exemplo, eu busco muito informações na XP Investimento, gosto de ler InfoMoney, contratei também uma casa de análises e eu recebo periodicamente relatórios de ações que eles chamam de plano valor, que é ações que podem apresentar uma valorização e permitem ganhar com a valorização dessas ações, lucrar com a valorização, e ações que pagam dividendos. Eu contratei esses dois tipos de relatórios. Toda semana eu estou lá acompanhando o mercado, lendo esses relatórios, e a partir daí eu tomo minhas decisões. Entende? Então, mesmo tendo aquela recomendação, eu procuro buscar conhecimento para não ir cegamente na recomendação de um terceiro. Eu busco conhecer e avaliar o que esse terceiro me recomenda. E a partir daí eu faço minhas aplicações. Claro, respeitando também o meu perfil. Respeito muito, tenho consciência da volatilidade, sei o quanto eu suporto de volatilidade, de variação, e a partir daí sim, eu defino quanto eu compro e o que eu compro. Juliel, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Você está falando muito em volatilidade. Numa linguagem mais popular, seria o quê? Uma instabilidade? Você pode ganhar muito e perder muito também em pouco tempo, é isso? Eu não diria ganhar muito ou perder muito. Eu chamaria de volatilidade de variação. A variação que o mercado apresenta. Um exemplo de títulos que tem quase nenhuma volatilidade. A poupança, você sabe quanto ela vai render mês a mês e você espera. Isso é renda fixa, é uma renda esperada. Mercado de ações não. Recentemente, uma determinada ação subiu em 3 dias mais de 10%. Isso é muito bom. Mas, em compensação, essa ação caiu 8% também outro dia. Isso assusta. Se você estiver consciente de que é só volatilidade, que aquilo é uma empresa boa, você deixa isso passar e vai continua com essa ação na sua mão. Isso é a volatilidade, essa variação. Eu não costumo falar em ganhar ou perder, porque você só perde ou ganha quando você vende. Sim.
Tá, ok. Juliel, nós vamos fazer um breve intervalo rapidinho, mas voltamos daqui a pouco conversando um pouco mais, buscando entender um pouco mais sobre esse mercado, sobre investimentos. Então não saia daí, que daqui a pouquinho o Juliel vai dar pra gente algumas dicas de como começar a investir. A gente volta já. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra poder sair e ficar perto de vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, conversando com Juliel Souza, que tem certificação CPA 10 e é membro do Comitê de Investimentos da Previ Mossoró. Bom, Juliel, nós conversamos um pouco no bloco anterior, mas agora a gente vai especificar esse tema, vamos ser mais diretos. Quem quer investir? Quais dicas você daria? Qual o primeiro passo para aquela pessoa que quer investir, mas não sabe o que fazer? Principalmente, né, nesse cenário de pandemia e também de crise financeira que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo. Antes de começar a falar sobre o que é necessário, o que eu recomendo buscar para começar a investir, é bom desmistificar um pouco essa palavra crise, porque quando se fala em crise, se pensa logo que está todo mundo perdendo dinheiro, e não é verdade. O que acontece é que o dinheiro troca de mãos de forma não habitual. Por quê? Alguns perdem muito dinheiro, alguns gastam muito, têm muito prejuízo, outros quebram, enquanto outros lucram muito. Atualmente, por causa da pandemia, empresas como Netflix, farmacêuticas, a própria Zoom, empresa de videochamadas, estão ganhando muito dinheiro, enquanto outras empresas estão perdendo muito, como empresas de turismo, companhias aéreas. Então, existe um desequilíbrio muito claro no mercado. Uns ganham muito, enquanto outros ganham pouco. Mas isso vai passar. Boas empresas vão sobreviver e vão dar lucro para quem estiver com elas. E o que fazer para começar a investir? Eu diria que é importante se apoiar em 3 pilares. Quais? Conhecimento, planejamento e informação de qualidade. Primeiro, conheça. Leia sobre investimentos, busque informação, aprenda, saiba quais são as alternativas, o que se adequa para o que você deseja e siga esse caminho. Outra coisa, planejamento. Planeje bem. Isso passa por educação financeira. Planeje suas contas. Faça um orçamento mensal. Veja quanto você pode separar para investir. E fazer isso mensalmente. Não separar hoje R$500, R$1.000, R$2.000. Fazer um investimento e deixar para lá. Faça aportes mensais de acordo com o seu orçamento. Pouco ou muito, mas faça. E se planeje. E informação de qualidade. É muito comum a gente estar no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social e de repente aparecer um vídeo de um guru prometendo riqueza, ganhos imediatos, e não é bem assim que funciona. Às vezes a pessoa acredita numa promessa dessas
por falta de conhecimento, por isso eu coloquei o conhecimento como algo principal, um pilar principal, primeiro a se buscar, e se frustra, acha que é mentira, que é enganação. Naquele caso, só houve uma promessa exagerada, mas a longo prazo, fazendo tudo corretamente, você vai conseguir bons resultados, você vai conseguir independência financeira. Pois é, Juliel, você falou, né? E agora eu lembrei, a desculpa, né? A justificativa, não vou dizer desculpa, vou dizer justificativa de algumas pessoas que querem investir, mas não investiram ainda, é que elas dizem justamente isso, mas não sobra dinheiro no final do mês. Né? O meu salário, a minha renda só dá para pagar as contas habituais e não sobra dinheiro para investir. E aí eu pergunto, qualquer pessoa pode investir? Eu tenho que ter um valor inicial para investir, a um valor alto? Qualquer pessoa pode investir, não precisa de um valor elevado para fazer isso. Um exemplo de investimento que você pode fazer com valor baixíssimo, Tesouro Direto. A gente consegue investir com menos de R$ 50, começar a comprar Tesouro Direto e ter uma rentabilidade razoável, que em alguns casos, atualmente, chega a 3% ao ano, nos papéis atrelados à Selic, a taxa básica de juros, ou alguns papéis, alguns títulos com a duração maior, investimentos com duração maior, podemos conseguir taxas um pouco mais elevadas e que vão ser bons a longo prazo para você planejar, de repente, uma aposentadoria, ter uma reserva para a velhice. São títulos que se prestam bem para isso e com pouco dinheiro. A partir de R$ 35, R$ 50, você consegue começar. Outro exemplo de como se investir. Muita gente compra CDBs, Certificado de Depósito Bancário, nos bancos, que acabam não rendendo tão bem, às vezes não conseguem render nem acima da inflação. Por que não deixar seu dinheiro numa conta de um banco que pague 100% do CDI, que é uma taxa que se aproxima muito da Selic e consegue pelo menos cobrir a inflação? São opções de investimento que você consegue começar com muito pouco dinheiro, que tem uma liquidez elevada, ou seja, se você precisar desse dinheiro, você vai poder sacar com facilidade. E aí eu faço uma observação que volta para a ideia de planejamento. Planeje suas contas para separar nesses títulos que eu falei de renda fixa, essas contas que remuneram pelo menos o CDI. Guarde pelo menos 6 meses de valor correspondente a 6 meses para cobrir suas despesas. Então, por exemplo, se eu tenho despesas de R$ 1.000 por mês, você precisa de R$ 6.000 para cobrir eventuais despesas em caso de imprevisto. Faça isso, guarde nessas contas e você só mexa nesse dinheiro se você precisar. Essa é a chamada reserva de emergência que todo mundo deve fazer antes de começar a investir. Juliel, você já citou até alguns exemplos, mas você poderia nos dizer quais as formas mais comuns de investir? E assim, de forma bem resumida, explicar um pouquinho para a gente o que é cada forma de investimento? Eu vou falar de forma bem os dois grupos mais amplos e mais comuns, certo? Renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela engloba vários tipos de investimentos, de aplicações financeiras que, no momento da aplicação, permite que você saiba com proximidade ou saiba o que esperar daquele investimento. Exemplo clássico, a poupança. Quando você coloca dinheiro na sua poupança, você sabe quanto vai render mais ou menos por mês. Fundo DI, que se assemelha também, que são fundos de investimento que remuneram pela taxa DI, algo próximo da taxa Selic, que hoje, salvo engano, é 2,75 ao ano. São títulos de renda fixa. Tesouro Selic também é um título de renda fixa, que permitem que você saiba mais ou menos quanto vai ter em dinheiro daqui a algum tempo. E o outro grupo é o grupo da renda variável,
que tem como o principal ator, o mais famoso, as ações, o mercado acionário. No mercado acionário, que possibilita que você tenha tanto ganhos, bons ganhos, e se não tiver cuidado também, possibilita que você perca dinheiro. No mercado acionário, você compra ações de empresas, você vira sócio de empresas. Vamos lá, empresa A dividiu o seu patrimônio em 1 milhão de partes, você comprou 100 partes, você virou sócio daquela empresa, você um pedacinho pequenininho. E quando aquela empresa ganhar valor, você pode vender o seu pedacinho e lucrar proporcionalmente. Se aquele seu pedacinho de 100 ações que você comprou por R$ 100 passar a valer 110, ok, você ganhou R$ 10. Se desvalorizar, passar a valer 90, você perdeu R$ 10. Outra forma de lucrar com ações é através da distribuição de dividendos. Existem empresas que são famosas por serem boas pagadoras de dividendos. Os dividendos é a distribuição de lucro das empresas. O que ela lucra, ela divide entre seus sócios. Então, você recebe uma pequena fração que, no longo prazo, se torna algo muito vantajoso, porque você não paga nem imposto de renda. São os dois principais grupos, as principais modalidades de investimento, as principais que a pessoa pode optar. Juliel, e você falou aí muito sobre a volatilidade, né? Sobre você conhecer qual é o seu perfil antes de apostar, antes de investir. Claro, muita gente, às vezes, até mesmo por falta de conhecimento, acaba não acertando ao investir. Como você poderia falar sobre o erro? Como as pessoas podem lidar com o erro ao investir? Olha, errar é humano, permanecer no erro não dá, né? Todo mundo erra, todo mundo vai errar. O maior profissional errou e vai errar novamente. Erros acontecem. O que não pode é a gente não aprender com os erros. Então, se eu errei, onde eu errei? Por que eu errei? E buscar não cometer esse erro novamente. Vou citar um exemplo que muitas pessoas cometem, mesmo você aconselhando as pessoas, elas continuam no erro. E eu estou vendo amigos errarem atualmente, por causa de promessas milagrosas que viram na internet. Operações day trade. Explicando o que é isso. Operação day trade é um tipo de operação no mercado acionário em que você compra uma ação e vende essa ação no mesmo dia. Nesse tipo de mercado, existem promessas de ganhos elevados mesmo. E alguns se iludem com isso e acabam entrando, investindo. E as chances de perder dinheiro fazendo isso são maiores, são altas. E não é o ideal fazer assim. Mas muitos precisam passar por essa fase para aprender que não é uma boa e não cometer esse erro. Eu mesmo já cometi esse erro de comprar e vender ações no mesmo dia. E quando eu vi que não dava certo, eu passei a escutar o que pessoas mais velhas no mercado dizem e passei a trabalhar, a aplicar de forma diferente. Hoje, eu compro ações e não planejo vender. Eu escolho boas empresas que já têm um histórico de crescimento consistente, que têm uma boa gestão. Não vou citar nomes de empresas porque pode alguém encarar como uma recomendação. Sim. Mas empresas que já crescem, que já têm nome no mercado, que eu vejo que vão crescer, que estão num momento bom, eu compro essas ações, guardo comigo e deixo. Vou só acompanhando. Se aquilo que me fez comprar essa empresa, me associar a essa empresa, desaparecer, eu vendo. Do contrário, não. Eu sigo com elas. Então é isso. Errar, mas aprender com o erro. Com o erro. Juliel, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer ainda uma outra pergunta. Quando a gente pensa muito na Bolsa de Valores, até sempre aquela imagem, né, lá nos Estados Unidos, o pessoal correndo nos telefones, sempre aparece muito em filme, né? Sim. E imensa maioria são homens. Muitas vezes, quando a gente pensa também nesse mercado de investimentos e tal, de ações, a gente nos lembra de uma figura masculina. Você acha que o mercado ainda é muito masculinizado ou está mudando? Eu vejo que está mudando.
Hoje nós temos grandes nomes no mercado. Eu admiro muito a Betina Roxo, do Grupo XP. Ela é uma analista de mão cheia, ela é excelente. Tem outras personagens, blogueiras do YouTube, que também falam muito sobre educação financeira e são excelentes nomes. Mas, infelizmente, é uma realidade, ainda que as mulheres são minoria. E não deveria ser assim, né? Eu estava vendo dados recentemente de que... Deixa eu ver aqui, que eu anotei. Em 2002, apenas 17,63% das pessoas físicas que investem em bolsa eram mulheres. A gente pensa que quase 20 anos depois mudou. Não mudou muito. Hoje, menos de 25% são mulheres. Mas por que isso? Inexplicável. A informação está aí. Realmente a margem de crescimento ela foi baixa, né? Foi baixa. Mas houve um crescimento, não é? Tá me escutando? Tô. Pois é, apesar dessa margem de crescimento ter sido baixa, houve um crescimento, né? E assim, Sim. eu acredito em que a tendência é que mude. Eu concordo com você, se a gente olhar um pouco mais para trás, a gente vê que pouquíssimas mulheres falavam sobre investir, né, sobre o mercado de ações, e hoje em dia a gente já tem umas figuras, principalmente vindas da internet, né, que fazem essa chamada, né? Eu acho que a mulher, quando ela vê outra mulher, ela se acha mais representada e talvez isso queira fazer ela investir, né? Isso a instigue também, né? Isso. Além disso, esse trabalho de conscientização, de passar informação, mostrar que não é algo difícil, que é acessível, talvez isso faça mudar esse quadro com o tempo. Juliel, o nosso tempo está acabando, mas nós gostaríamos de agradecer sua disponibilidade, sua atenção, seu conhecimento, vir tirar aqui um pouco das nossas dúvidas, falar um pouco sobre esse assunto que ainda é, às vezes, tão complexo, né, para as pessoas, por isso que você enfatizou tanto no conhecimento, né, para você ler, para você estudar, para você conhecer antes de qualquer outro passo. Então, nós gostaríamos de agradecer e ficamos de portas abertas para que você possa vir outras vezes também conversar conosco sobre esses outros assuntos. Eu também agradeço pelo convite. Foi um prazer imenso conversar com você, Joyce. E me coloco à disposição para futuramente tratarmos sobre algum assunto específico dentro do mundo dos investimentos ou outro que você achar que eu possa contribuir, tá bom? Obrigada, Juliel. Até a próxima. E nós vamos para o intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho com o Dr. Erval Sampaio no seu quadro Em Pauta. Não sai daí que a gente vai fazer. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração.
como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Bom, acabamos de conversar com o nosso convidado, Juliel Souza, que tirou aqui um pouco das nossas dúvidas. E aí, ficou animado? Vai querer investir no mercado de ações ou em outro ramo? Espero que a gente tenha contribuído um pouco sobre esse tema aí com você. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, mas ainda não acabou. Agora nós vamos ficar com o nosso Dr. Herval Sampaio no quadro Em Pauta, onde ele vem conversar com a gente sobre diversos temas, atualidade, política, leis, polêmicas. Ele que sempre está aqui conosco conversando sobre os mais variados assuntos. Então, nós vamos ficar agora com o Dr. Herval Sampaio. Amigos e amigas das redes sociais do Novo Eleitoral, venho aqui fazer mais um vídeo, dentro dessa série que eu tenho feito sobre o adiamento das eleições municipais. Agora, direto ao ponto, depois dessa segurança jurídica que a gente tem com relação ao adiamento, eu vim falar de um tema intrigante que vocês vão ver que realmente daqui para frente vai ser um dos pontos mais polêmicos, eu diria, dessa questão do referido adiamento. Qual seja, os candidatos de outrora que tiveram os seus direitos políticos suspensos, os possíveis pré-candidatos no momento, melhor colocando, que no passado tiveram seus direitos políticos suspensos por 8 anos e que nas eleições passadas, nas eleições, melhor dizendo, até bom essa reformulação, que nas eleições que estavam marcadas para 4 de outubro, dentro desse período de 8 anos, indiscutivelmente, questão fática, não poderiam participar dessas eleições que estavam para 4 de outubro. Agora, em tese, podem participar? Essa é a pergunta. Primeiro aspecto, como eu disse, direto, a emenda constitucional 107, ela não tocou, ela não tratou e deveria ter feito sobre essa situação. E eu digo com propriedade, porque participo ativamente do movimento de combate à corrupção eleitoral, não estou aqui a fazer juízo de valor, esse vídeo é meramente informativo, acompanhei tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, como vocês viram nos vídeos anteriores, e lá no Senado, o representante do movimento, meu colega de trabalho e de combate à corrupção eleitoral, que eu me orgulho, fez uso da palavra, corretamente pediu que os senadores, em especial o relator Everton Rocha, levassem em consideração essa peculiar situação e colocassem no seu relatório, mas assim não foi feito, nem muito menos na Câmara dos Deputados, como vocês viram,
que a mudança foi mínima, eu já tratei. Então, o que isso significa? Significa dizer que na referida emenda não tem nada disso. E aí, ora, no texto não tem nada disso. Então, em tese, por força da vontade dos legisladores, né, objetivamente falando, eles, né, em termos de restrição de direitos, estão aptos a participar. Agora, vou deixar aí a discussão jurídica que já estou adiantando. Vai ter uma batalha que desde já eu falo. Deveria o Congresso Nacional ter tratado, eu tenho estudado muito isso. A gente não pode estar empurrando as responsabilidades tudo para o judiciário. Vai haver uma guerra jurídica e o judiciário, com certeza, de um modo ou de outro, vai ser chamado para decidir. Tá aí a celeuma, pessoal, e vamos esperar o desfecho dessa novela. Nós retornaremos. Grande abraço. Bom, gente, o programa Cidadania de hoje vai chegando ao fim, mas eu quero lembrar vocês para acessarem o site novoeleitoral.com. Se você é um estudioso da área, se interessa pelo direito eleitoral, pelo direito partidário, ou mesmo quer apenas se manter informado como cidadão sobre esses ramos, sobre essas áreas, até mesmo porque esse ano é ano de eleições municipais, né? Então, nós temos que estar sempre bem atentos aos nossos candidatos, a quem nós iremos destinar os nossos votos. Então, é sempre bom pesquisar, saber o que está acontecendo, o que nossos candidatos estão propondo, o que eles estão fazendo, quais seus pensamentos, opiniões. Então, se você quer se manter bem informado, você pode acessar o novoeleitoral.com, que tem diversos artigos de opinião, matérias, informações, notícias, tem inclusive livro e também cursos gratuitos. Então, acesse novoeleitoral.com e fique sempre bem informado. Nós vamos indo até a próxima semana com mais um tema, mais um convidado aqui no programa Cidadania. Até mais!